13h19, este é o Notícia na Tarde na CBN Diário e TV Com, e a gente fala sobre violência, sobre aquilo que acontece, né, do ponto de vista de violência e a cultura da impunidade. Por quê? Por que este assunto? Ainda estou nesse tema, porque vai haver o simpósio da ACRIMESC, Associação dos Advogados Criminalistas, e é claro que a gente vai falar do evento aqui, mas nós estamos diante de dois advogados criminalistas. E o Diário Catarinense fez uma reportagem essa semana, dando conta de que, daqueles que foram presos em Florianópolis no primeiro semestre, para cada 10 presos, 8 já estão soltos. Aqui conosco estão o Dr. Valdir Mendes, que é advogado criminalista, conselheiro da ACRIMESC, e o David William dos Prazeres, que também é advogado criminalista e palestrante no evento que nós iremos abordar em instância. Valdir Mendes, por que esse prende e solta? Boa tarde. Boa tarde. Eu renovo a satisfação de estar aqui no seu programa, né, Renato? E não colocaria assim, prende e solta, não. Nós temos que obedecer ao rigor da lei. A lei é que determina quando tem que ser preso e quando tem que ser solto. Desde que o trabalho seja bem efetivado, através de um flagrante ou através do sistema investigativo, a pessoa vai presa. Vem a denúncia e vem uma sentença para a instrução criminal. Agora, se não há uma prova efetiva da culpabilidade da pessoa, a pessoa é solta. Evidentemente que nós temos um código arcaico, o Código Penal de 1943, né? Já existe uma proposição que se chama a Reforma do Sarney, que está em tramitação no Senado, mas até hoje não saiu das letras, está lá parado, vamos dizer assim, né? Então, o que existe é a lei tem que ser provada, tem que apresentar provas, tem que ter, o sistema tem que dizer a pessoa é culpada. O Código Penal está ali para penar de acordo com o sistema. Acabou-se. Mas não é tão simples assim, né, doutor? Porque eu estava com o Coronel Araújo Gomes essa semana para justamente discutir esse assunto, e ele dizendo assim: Renato, nós temos aí casos onde os nossos policiais, nossos homens já pegaram 25 vezes o mesmo marginal. 25 vezes. Diz que há um tempo atrás estava aí circulando, tinham dois numa moto, com armas, e aí com passagem policial. Aí, dá pra delegacia e tal, bom, não pode prender e tal, deu. Os caras saíram e assaltaram o posto de gasolina. Quer dizer, a coisa tá assim hoje. Mas não pode prender como? Estava com arma e não pode prender? Tinha que prender, claro. Sim, mas não ficam presos. Não ficam presos por uma série de motivos. Não ficam presos. A realidade é essa, o que eles nos contam, os policiais. O que eles nos contam é isso, né? Que eles não ficam presos, né? O que existe é o seguinte: a pessoa, quando vai preso pela primeira vez, a situação do porte de arma, uma posse de arma, ele, desde que seja primário, ele vai ter o benesse da lei para poder ficar solto, após todo o procedimento da justiça. Agora, após, se ele renova o crime, se ele pratica novamente o crime, ele deixa de ser primário, ele não consegue ser solto dentro dessa normalidade. Pois é, David, eu queria a tua opinião também, né? E aí o Major nos trazendo a informação, esse assalto que a gente acompanhou aí a questão de uma semana, 2 semanas, no Floripa Shopping, numa joalheria. Os bandidos já tinham passagem policial. Um assaltou um havia assaltado uma padaria aqui no comércio, na Trindade, o outro acho que atirou num policial rodoviário, e estavam em liberdade. Estavam livres, praticaram um assalto agora, né? Agora eles foram presos novamente, né? Mas é um negócio muito sério esse, uma cultura de impunidade. Me permite, doutor David, eu penso o seguinte, que de uma certa forma nós temos que fazer uma modificação no Código Penal. Isso é matéria urgente, né? Por quê? Porque nós temos que atualizar o sistema penal no dia de hoje. O mundo moderno avançou, a tecnologia avançou, os crimes estão acontecendo, crimes da informática, crimes novos estão acontecendo no mundo. Então o Código Penal precisa efetivamente ser modificado. As penas têm que ser criado uma pena mais dentro de um critério mais modernizado, para que isso as pessoas entrem na cadeia, sejam condenados e voltem a ser ressocializados na sociedade. Essa é a ideia. Né? Hoje nós temos uma reincidência de 80%, né? É um negócio, é um dinheiro jogado fora, né? Jogado fora, a reincidência é muito alta, né? Bom, o seguinte, David William dos Prazeres, vamos falar do evento aqui, o 7º simpósio da ACRIMESC. Qual é a ideia? Quem é que pode participar? Obrigado pela presença. Obrigado, boa tarde, Renato, boa tarde, ouvintes. Essa edição, esse simpósio é realizado todos os anos pela nossa associação, a Associação dos Advogados Criminalistas de Santa Catarina. E neste ano nós estamos trazendo um tema relativamente atual,
que são dois direitos constitucionais muito importantes, que é a liberdade de expressão e de informação, que legitima a atividade da imprensa, e o direito ao devido processo, com todas as garantias a ele inerentes. Então, a proposta do nosso evento é reunir diversos nomes do cenário jurídico para realmente debater esse tema, para saber o que nós podemos fazer, para às vezes minimizar alguns problemas que ocorrem ao longo do processo, enfim. Temos aí atores penais, reação e transformação, a influência da mídia e o projeto de Código Penal, uma discussão sobre os novos tipos penais, a influência da mídia no processo criminal e a informação em detrimento da presunção da inocência, presunção de inocência. O evento vai ser onde? O evento será no auditório da OAB, ali na Avenida Beira-Mar. Ele ocorrerá nos dias 20 e 21 de setembro. É sábado? É uma sexta-feira, sexta e sábado, à noite, a partir das 7 horas, e no sábado, a partir das 9 horas. Muito bem. A imprensa condena sem julgamento, muitas vezes? Bom, acreditamos que sim, né? Na verdade, a palestra que eu vou proferir é exatamente sobre esse tema, a questão da presunção de inocência com a atividade de imprensa, né? Nós entendemos que, às vezes, claro, é necessário informar a população do que está ocorrendo no cenário brasileiro, o que está acontecendo na sociedade, mas, às vezes, o modo como a informação é passada para as pessoas acaba criando certo juízo de... Exemplos? Bom, nós temos os casos mais recentes que houve condenação já, o caso da Isabela Nardoni, né, que era um caso que praticamente já estava pronto quando ele foi para plenário. Então, claro, é uma opinião minha, né, mas acredito que vários colegas compartilham desse pensamento, que seria muito difícil desconstituir a culpa deles, porque quando eles foram para o tribunal do júri, a culpa deles já estava formada, até por esse excesso de exposição que teve nos veículos informacionais. O senhor acha que foi exagerado? A exposição, sim. Quer dizer, jogaram uma criança da janela. Não tem como não noticiar isso aí, né? Exato, é que na verdade o problema é a forma como a informação foi exposta. A gente não critica a atividade da imprensa, é necessário informar. Informar é um direito constitucional, que todos temos direito à informação. Mas a questão que a gente coloca em pauta é o modo como a informação é passada. Mas a informação depois do caso, ela é passada muitas vezes com bases em fontes policiais, que apontam os criminosos, ainda sem o transitado julgado. Aí você tem a manifestação do Ministério Público, que aponta também o suposto culpado. E a imprensa vai nessa carona, né? Na verdade, Renato, nós sabemos que a gente acompanha muito isso, né? Dentro do cenário jurídico, principalmente no Tribunal do Júri, né? Tribunal do Júri, se é anunciado, vai haver um Tribunal do Júri agora na próxima quinta-feira. O caso é um caso que mataram uma criança de 10 anos de idade. Extrema crueldade. Vai para a imprensa noticia. Na hora. Não tem dúvida nenhuma. Sim. Noticia, claro. Faz parte, como ele disse, é constitucional. Mas aquilo, aos olhos da defesa, ela fica diminuta frente a esse episódio perante o Tribunal do Júri, porque os julgadores, o Conselho Máximo, aquele dia, o Conselho que vai deliberar a respeito da culpabilidade ou não da pessoa, do agente que está sendo acusado, ela vai pela mídia, quer queira ou não, ela vai pela mídia. Qual é a alternativa para isso? Não existe uma alternativa. Não tem alternativa. Talvez ele explique pela palestra dele, mas não tem alternativa. Aí, né? Vocês não podem omitir também de jogar para fora a notícia. Mas talvez equilibrar um pouco. Nós estamos lidando aí de situações de prisões e tal, e antes do julgamento, né? Aí que está a encrenca, sem o transitado julgado. Mas nós temos casos de comoção nacional, de estupro, por exemplo, né? De estupro, né? de homicídios e tal. E aí, como deve ser essa abordagem? Qual é o freio? Como é que se impõe um freio? Tem que ter um freio? Exato. Na verdade, é só fazendo um resgate de um outro caso de repercussão nacional e grande repercussão midiática.
hoje se fala muito nos bancos de escola, acho que até de jornalismo, inclusive, que eu acho que é o caso mais emblemático que nós temos, que é o caso da escola base. Sim, que, se eu não me engano, clássico. A condenação em 94, dos proprietários da escola e tal. Na verdade, naquele episódio não teve nem processo, eles foram condenados sumariamente por um inquérito que foi arquivado, por falta de provas. Então, uma das alternativas, talvez, para conseguirmos compatibilizar esses dois direitos importantes, que todos temos o direito de ser considerados presumidamente inocentes, né? Isso é pacífico. E assim como a imprensa tem o direito de informar pelo direito à informação que está previsto na Constituição também. Só que os direitos, eles têm que existir harmonicamente. Então, é possível que a informação seja passada pro destinatário final, pelo jornalista, mas de uma maneira isenta de opinião. Porque um grande problema que a gente vivencia hoje é que quando a informação é noticiada, quando a notícia é passada para o... É do ponto de vista de quem acusa. É o policial, Exato. É o promotor de justiça e o defensor também. Aparece o advogado de defesa sempre, né? Mas são mais raros, né? Os casos assim que talvez se limitar um pouco, não se expor tanto assim, quando há um fato de investigativo, uma prisão da pessoa e tal. Mas faz parte, é muito difícil. É difícil, não tem saída isso aí. Não tem saída. Se a RBS não for, a outra emissora vai. Se a outra não for, a RBS vai. Não tem como, o jornalista tem que buscar o furo. A gente sabe, é difícil, doutor David, é difícil. Talvez uma maneira de... ouvir todos envolvidos, só que às vezes a coisa é tão escancarada, mesmo assim você vai ouvir, claro, o advogado do estuprador, daquele que jogou a criança do 8º andar e tal, você vai ouvir, né? Ambas as partes, claro, mas é o seguinte, aí você tem a acusação do Ministério Público, você tem o inquérito, enfim, na polícia e tal, e tá mas tudo... Quer queira ou não tem julgamento. A defesa vai sempre ficar inferiorizada. Sim, sempre vai ficar inferiorizada. Dentro, botar um peso, uma balança ali, a defesa tem os argumentos para apresentar, suas provas, enfim, mas aos olhos da sociedade, aquela pessoa fica prejudicada no seu julgamento. Sim, fica. Né? Mas na realidade, Renato, respondendo a sua pergunta anterior, existem alternativas para existir um jornalismo que não condene sumariamente o acusado. Com equilíbrio. Por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente tem um dispositivo que prevê que crianças não podem ser objeto de nenhum tipo de... Mas isso aí, nós temos um padrão aí, não aparece. Claro, exato. Não aparece, o nome não aparece. Exato. Então, esse tipo de cuidado que é tido com as crianças, que está previsto em lei, por exemplo, poderia ser adotado em relação aos outros acusados. Então, por exemplo, nós temos um caso gravíssimo para noticiar, né? Um estupro, um assassinato, enfim. Mas não precisa expor o sujeito do delito. É o seguinte, isso aqui é complicado, né? Agora, assim, eu vou pegar o caso desse... meu Deus, eu já ia utilizar uma expressão aqui. O cara, aquele que fez o golpe lá em Joinville, não é em Joinville? Queiroz lá. Queiroz lá, negócios fantásticos, imobiliários. Pô, ele lesou 200 pessoas e tal. Gente que depositou ali toda a esperança de uma vida para comprar um imóvel. Gente que pegou todas as economias acumuladas de uma vida de trabalho para comprar um imóvel e o pessoal foi vítima de golpe. O cara já com condenações, picaretagens, golpes em vários lugares do Brasil. Chegou lá em Joinville, montou uma empresa lá e tal, para supostamente vender imóveis e tal, se mandou com a grana. A polícia foi lá, fez um excelente trabalho e prendeu. Chegou de volta aqui, tá preso aqui, não foi condenado ainda, né? Foi preso. Aqui em Santa Catarina não foi condenado. Chegou o cara aqui, pô, não vai mostrar esse cara? Tem que mostrar esse cara. É que na verdade... Tem que mostrar esse cara. Até porque o problema de mostrar o sujeito é que a gente já, na verdade, o próprio sistema penal se justifica para tirar do indivíduo essa questão do sentimento de vingança, porque obviamente quando a gente é lesado, né, a gente vai querer que o sujeito seja punido da pior forma possível. Sim. Então até por isso que a gente legitimou o Estado, juiz, para julgar esse sujeito e condená-lo com as penas previstas no Código Penal, que é a privação de liberdade ou, enfim, a substituição por outra medida. Mas a gente não pode, nessa ânsia, ele pode ter cometido o fato, mas a gente não pode condená-lo além do que a lei permite. Então já existe uma pena para ele. Tá, uma dúvida aqui, por exemplo, é o seguinte: se a polícia prende um golpista, e aí a polícia, muitas vezes é comum isso, a polícia é o seguinte: a gente queria a ajuda de vocês da imprensa para as vítimas do crime reconhecerem esse marginal aqui. O cara não foi condenado ainda. Então a imprensa vai lá, mostra a cara, bom, quem reconhecer que foi assaltado por esse cara e tal, vem aqui para a delegacia para e tal, reconhecer oficialmente e tal. Isso aí. Qual é a opinião de vocês? Isso acontece toda hora, né? O doutor David falou com muita propriedade, mas acontece que eu vejo que é uma situação muito difícil de se acomodar, né?
nesse sentido de limitar a imprensa, né? Nessas possíveis, nesses trabalhos, né, necessários até para ajudar terceiros, né? No caso, claro, né? O Estadão está ali e tal. Prejudica a pessoa, é muito complicado isso, sabe? Aí você prejudica a defesa do marginal, se você divulga a imagem, mas é preferível prejudicar a defesa do marginal do que prejudicar a sociedade, imagino, né? Sim, claro. Né? Por isso que eu acho agora... É polêmico esse assunto, né? É muito polêmico, por isso que lá dentro dessa polêmica, que eu acho que agora o nosso ouvinte aqui, que o seu programa é fantástico, eu tenho certeza que vou chegar lá em Florianópolis, agora lá no centro, lá, o pessoal todo escutei na rádio agora. Por isso que eu acho que é muito importante os advogados, os acadêmicos de direito participarem do sétimo então como é que se faz? Então vai ser... Justamente por causa desse clima, desse debate. Então é o seguinte, aí temos aí o simpósio, o 7º simpósio da Acrimesc, e como é que a turma faz para participar? As inscrições provavelmente serão abertas a partir de amanhã. Nós disponibilizaremos um link diretamente no nosso site com os dados bancários para a pessoa efetuar o depósito, ou pode ser feita diretamente com algum dos nossos associados que pode fazer essa mediação. E qual é o valor da inscrição? O valor da inscrição, eu acho que vai ser mantido mesmo do ano passado, R$20 a inscrição. Meu Deus, é um preço simbólico, né? Na verdade, o preço é bem acessível, até porque a nossa proposta... Tô vendo aqui, o Kaká vai estar aqui também, né? O Kaká é um dos caras mais prestigiados do Brasil na área criminal, né? O Kaká. Tá lá de Brasília. Não sei se o desembargador Hamilton não vai até roubar a cena dele, que vai fazer o lançamento do livro dele, que é fantástico. Como é que é o nome do Kaká que eu vi aqui? O Kaká Almeida Castro. Antônio Carlos de Almeida Castro, é uma fera. Defende aí os mensaleiros e tal, o cara é fera. Esse desembargador aqui também, o Hamilton, ele vai fazer o lançamento do livro dele, o Direito Penal Amartelada. Vê o título que ele fez, Direito Penal Amartelada. Então tá, pessoal, nós estamos sobre a hora aqui. Eu queria muito agradecer a presença dos dois hoje aqui conosco. Agradecer o convite também, vou participar aqui na mediação de uma mesa, né? No evento, com muito prazer. Confirma desde já, então? Confirmo, vai ser um prazer. Renato, Vou lá para aprender com vocês. Coisa boa contigo. Maravilha. Márcio, o seguinte, Valdir Mendes, que é advogado criminalista e conselheiro da Acrimesc, David William dos Prazeres, advogado criminalista, palestrante também. Obrigado pela atenção dos dois. Notícia na Tarde, volta em instantes com o esporte.